Em 2008, Mary, uma habitante de Nova Orleans, adentrou o coração histórico da cidade. Caminhando pelas margens do Mississippi, rumou ao icônico cemitério St. Louis, fundado em 1789. Sob a sombra das antigas árvores e cercada por mausoléus de tijolo e argamassa, ela se aproximou de um túmulo célebre. Lá, diante daquela construção secular, Mary, em busca de um desejo ardente, inscreveu um misterioso X triplo, um antigo ritual dedicado à poderosa rainha do Vodou. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Relatos de Horror e Outros Contos Macabros. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos novos aqui no canal. Então tem bastante conteúdo de relatos de horror para você. Ah, sim. E por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e comentar se você gostou dessa história. A terceira temporada de American Horror Story trouxe à tona um assunto intrigante: o túmulo da rainha do Vodou de Nova Orleans, localizado em um cemitério público. Muitas pessoas acreditam que, mesmo morta, ela ainda exerce influência sobre a cidade. Nova Orleans, famosa por suas histórias bizarras, como vampiros e fantasmas, é um lugar onde o voodoo está profundamente enraizado. A cidade oferece diversas atrações macabras, como a casa de Madame Lalaurie, conhecida por seus atos sádicos, e diversos tours por locais assombrados. A série American Horror Story, Coven, apresentou uma versão ficcionalizada de Marie Laveau, com elementos que divergem da realidade histórica. A personagem, embora poderosa, foi retratada em um contexto dramático, envolvendo romance com um escravo, um pacto com um demônio e a dolorosa perda de seu filho. A representação de Papa Legba gerou controvérsia entre os conhecedores da religião voodoo. Na série, o orixá é retratado de forma negativa, como uma entidade maligna, o que difere de sua função original como intermediário entre os mundos. A atriz Gabourey Sidibe, que interpreta a Queenie, relatou uma experiência sobrenatural durante as gravações das cenas de invocação, sentindo uma presença física e ouvindo sons estranhos. A experiência da Gabourey durante as gravações de American Horror Story, Coven, reforça a crença de que as forças invocadas durante rituais podem ter manifestações físicas. Os toques e inchaços sentidos por ela após recitar os encantamentos sugerem a presença de uma entidade sobrenatural, possivelmente diferente de Papa Legba. A série apresenta uma narrativa ficcionalizada, com liberdades criativas que distorcem a realidade histórica. Um exemplo disso é a trama envolvendo Marie Laveau e Madame Lalaurie, que na série são contemporâneas e inimigas. Na realidade, as duas mulheres viveram em épocas diferentes e nunca se encontraram. Além disso, a série retrata o voodoo de forma romantizada e simplificada, ignorando a complexidade e a diversidade dessa religião. A religião de origem africana, comumente chamada de voodoo, possui uma rica história e cultura. É fundamental respeitar as diferentes denominações e evitar o uso de termos que possam ser considerados ofensivos pelos praticantes. O voodoo envolve práticas como oferendas e possui uma presença significativa em algumas regiões, como Nova Orleans, onde existem até mesmo pontos turísticos relacionados a essa tradição religiosa. A história da família Laveau é marcada por lacunas e incertezas. Embora se acredite que Marie tenha nascido em 1801, filha de um homem poderoso e de uma ex-escrava, muitos detalhes sobre sua vida e origem são desconhecidos. A bisavó de Marie teria chegado a Nova Orleans no século XVIII, trazida da África, mas a origem exata dela é um mistério. A avó de Marie, por sua vez,
conseguiu a liberdade graças à generosidade de outra mulher negra. A habilidade de Marie Laveau como cabeleireira a tornou uma figura central na sociedade de Nova Orleans. Seu salão, frequentado pela elite da cidade, era mais do que um simples estabelecimento de beleza. Era um espaço onde as mulheres trocavam confidências e Marie, com sua sagacidade, se tornava confidente de muitas. Essa proximidade com a alta sociedade, aliada à sua profunda religiosidade, moldou sua imagem como uma figura respeitada e influente. A história de Marie Laveau é repleta de enigmas. Seus primeiros anos de casamento com Jacques Paris foram marcados pela felicidade e pela aquisição de uma propriedade. No entanto, o desaparecimento de Jacques e as inconsistências nos registros de nascimento de suas filhas lançam uma sombra de mistério sobre essa fase de sua vida. A vida de Marie Laveau foi marcada por perdas e desafios. Após a morte de seu primeiro marido, Jacques Paris, em circunstâncias misteriosas, ela iniciou um relacionamento interracial com Louis, um homem branco. Apesar da felicidade encontrada nesse novo amor, o casal enfrentou a perda de 3 filhos durante uma epidemia de febre amarela. A morte de Louis, anos mais tarde, marcou o fim de mais um capítulo importante em sua vida. Mas como Marie Laveau se tornou a rainha do voodoo? A resposta a essa pergunta é um enigma que alimenta a lenda que a cerca. Após a morte de seus entes queridos, ela se dedicou à cura e ao cuidado dos outros, desenvolvendo um profundo conhecimento das práticas espirituais. Embora haja relatos de que ela tenha sido aprendiz de poderosos mestres do voodoo, a verdade sobre sua iniciação e a extensão de suas práticas permanece obscura. A figura de Marie Laveau é cercada por mistérios e controvérsias. Enquanto alguns a veem como uma poderosa sacerdotisa do voodoo, outros a descrevem como uma devota católica. O fato é que ela era uma líder religiosa influente, respeitada por sua sabedoria e capacidade de cura. Sua proximidade com a elite de Nova Orleans e seu conhecimento sobre os assuntos da cidade contribuíram para solidificar sua reputação. Marie Laveau era conhecida por lançar feitiços, realizar exorcismos e vender amuletos, chamados de gris-gris. Sua casa era um ponto de encontro para aqueles que buscavam seus serviços mágicos. O escritor John Kendall descreveu a frenesia em torno de Marie, com carruagens se acumulando em sua porta. A Praça do Congo, próxima à sua antiga casa, era o local de seus encontros com seguidores. Apesar de sua fama, muitos a viam como uma figura sinistra, associada às artes malignas do voodoo. A cada ano, na véspera de São João, Marie Laveau liderava uma celebração na Praça do Congo, onde seus seguidores se reuniam em torno de uma fogueira para rituais e banhos. Vestida com uma coroa e acompanhada de sua cobra de estimação, símbolo de divindade, Marie conduzia os rituais, fortalecendo sua reputação como uma poderosa figura espiritual. A cobra de Marie Laveau, chamada Grand Zumbi, era um elemento central em seus rituais. Durante as celebrações, Marie dançava com a serpente, que se acreditava ser inofensiva. Alguns afirmavam que ela dormia com a cobra em uma caixa, sugerindo que fosse uma jiboia ou uma python. A fama de Marie como oráculo foi questionada por alguns, que acreditavam que ela simplesmente coletava informações através de seus clientes no salão de beleza. Marie Laveau e sua cobra era envolvida em um véu de mistério. Surgiram rumores de que a cobra era uma ilusão e que Marie havia encontrado a fonte da juventude. A série explorou essa lenda, apresentando Marie como uma figura imortal e poderosa. A verdade sobre esses rumores, no entanto, continua sendo um enigma. Diante do preconceito contra o voodoo, muitos acusaram Marie Laveau pelo desaparecimento de seu marido,
associando-a a práticas demoníacas. No entanto, nunca houve provas concretas para sustentar essas acusações. Ao contrário, Marie era uma mulher profundamente religiosa, frequentava missas diariamente e dedicava seu tempo a ajudar os necessitados, como prisioneiros e crianças órfãs. Sua bondade e caridade a tornaram uma figura respeitada por muitos, que a viam como uma espécie de santa. Apesar da perseguição religiosa e da morte, o legado de Marie Laveau permanece vivo. Sua influência transcendeu as barreiras raciais e sociais, e seu túmulo se tornou um local de peregrinação para aqueles que buscam conexão com o espiritual e com a história da cidade. Sua morte não foi o fim de sua história, mas o início de uma lenda. O túmulo de Marie Laveau é um local de peregrinação e mistério. Os xisses marcados no túmulo são testemunhos da fé de seus devotos. No entanto, o local também sofreu atos de vandalismo. A demolição de sua antiga casa em 1907 adicionou um novo capítulo à lenda de Marie, com relatos de aparições fantasmagóricas. Marie Laveau transcendeu as fronteiras do tempo, tornando-se um ícone cultural. Sua história foi adaptada para diversas mídias, desde livros e músicas até filmes e séries de televisão. Embora essas representações nem sempre sejam precisas, elas contribuíram para solidificar seu legado como uma figura misteriosa e poderosa. Enfim, essa foi a história de Marie Laveau, a rainha do voodoo dos Estados Unidos. Bom, não deixe de comentar sobre o que você achou dessa história. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo do canal Relatos de Horror e Outros Contos Macabros.